Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meus queridos, se inscreva hoje mesmo, toque o sininho para que o YouTube te avise. Já deixa o seu like, comentem à vontade e compartilhem nas redes sociais. Vamos para a cereja do bolo, como eu sempre falo. Meus queridos, qual é o atual conceito que o cristianismo tradicional tem, ensina e prega a respeito do anticristo? Segundo essa gente, o anticristo será o último e mais terrível perseguidor da igreja cristã para os dias daqui para o futuro. Diz que ele reinará neste mundo durante 7 anos. Claro que antes dele aparecer no cenário, segundo essa doutrina, eles falam que haverá um arrebatamento secreto, onde os que serão arrebatados irão para um lugar melhor, enquanto que os que ficarem aqui, estes serão perseguidos por esse tal de anticristo. Então, abençoado, 3 anos e meio desse governo do anticristo será, segundo eles, uma maravilha, né? Diz que vai ajeitar a inflação, vai ficar tudo bonito, o dólar vai ficar igual ao real. Claro que eu estou falando do Brasil. Vai ser uma maravilha, todo mundo vai prosperar, segundo eles, tá? Mas sendo que nos outros 3 anos e meio, diz que ele vai se revelar quem ele é, ou seja, a verdadeira face do mal. Meus irmãos, isso parece uma história de ficção, mas não é. Isso é a doutrina deles, a doutrina escatológica pertencente a quase 80% hoje do cristianismo oficial ao redor do mundo. Eles até dizem, tá? Eles até dizem que será um líder europeu e que fará um tratado com Israel para a construção do templo, que foi derrubado no ano 70 depois de Cristo. E depois ele se revelará ao mundo como a besta, implantará a sua marca, que será o chip, né, para controlar as pessoas. Nesse tempo haverá uma terrível e grande tribulação, da qual nunca houve na história mundial. E hoje, meus irmãos, nesta mensagem, eu vou mostrar para vocês que isso tudo é uma grande mentira. É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Então, abençoados, vamos prosseguindo aqui. Nós vimos como o sistema religioso ensina sobre o anticristo. Por isso sempre eles vêm à tona, né? E diz assim, quando acontece um fenômeno, alguém eminente se levantando no mundo, e diz, olha, é aquele ali. O anticristo já foi Mussolini, o anticristo já foi Hitler, o anticristo já foi tanta gente, não é verdade? Só que sempre eles erram. Sempre, abençoados, dizem, é ali que vai ser, é aquele, e nunca é, e nunca será. Porque nunca será. Sabe por que eles erram, abençoados? Porque isso é um conceito, atenção no que eu vou falar, isso é um conceito falso, aparentemente baseado na Bíblia. Então é como se fosse uma embalagem bonita, verdadeira, com um conteúdo falso. É o mesmo que eu te prometer para você te dar um telefone bonito, né? Vamos dizer um iPhone, e te mandar uma embalagem linda e por dentro um tijolo. Ou seja, algo aparentemente real, mas por dentro uma falsidade. Sendo assim, então, quem é o anticristo segundo a Bíblia? Vamos então analisar aonde? Na Bíblia. Nós estamos falando de Bíblia, vamos analisar na Bíblia. Primeira pergunta, a palavra anticristo é bíblica? Sim, irmãos, ela é bíblica. Mas essa loucura aí que o sistema religioso prega, que o cristianismo prega, não é. Eu digo uma coisa, ao invés de inventar e espalhar teorias humanas sobre o anticristo, devemos nos contentar com a palavra de Deus, coisa que eles não fazem. Irmãos, a verdade é essa. Se eles lá se ocupassem somente com o que diz a Bíblia, muito dessas doutrinas, como são, como ensinam, como pregam, desapareceriam. Ia desaparecer a doutrina como a doutrina do inferno, a doutrina do diabo, a doutrina escatológica que nós estamos vendo para os dias de hoje, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. Tudo isso vocês veriam que é um engodo se eles se atentassem somente à Bíblia. Sendo que, como eu falei no começo, desde o século XVIII, esse movimento está se afastando cada dia mais. E cada dia mais
eles têm sido feitos, segundo as suas doutrinas, os hereges. Então, abençoados, já que o nosso negócio é Bíblia, e com a palavra, o nosso negócio é a Escritura, vamos ler agora todas as passagens bíblicas que usam a palavra anticristo. Eu digo todas, tá bom? Não é algumas, são todas. Vamos ver então a primeira ocorrência? Vamos lá. Se encontra em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Está aí o texto para vocês. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Diz o texto: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Veja que João falou que estava na última hora, né? E aí eles inventaram esses dias aí, né? Não inventaram, tem muito tempo isso. O relógio do juízo final, que eles dizem que está no último minuto. Lá em João era hora, agora é minuto. Vocês veem como é que eles agem, queridos? Eles não aceitam a Bíblia como ela é. Vamos para a segunda ocorrência. Essa é a primeira, tá bom? Então você nota aí que tem o João fala sobre um plural, anticristos, tá bom? Observa aí. Vamos para a segunda ocorrência. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 22. Diz o texto: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Está aí a segunda ocorrência, né? Falando que quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é uma das características do anticristo, ou dos anticristos, como João falou no versículo anterior. Vamos então à terceira ocorrência na Bíblia, tá? Que estamos falando de Bíblia. Hello? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2 e 3 diz: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus não haverá nenhum anticristo, procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Então vocês vejam bem que se essa pessoa, como prega o sistema religioso, fosse uma só pessoa, o anticristo, essa pessoa já teria que estar no mundo desde quando João escreveu até os dias de hoje. Ou seja, é um ser, ele não é um humano, né? Ele é um semideus. Ele é como se fosse um Thor, né? Que não morre, talvez, não sei da história do Thor, mas é uma mitologia, mas algo que não é humano, porque João está falando que ele já estava presente no mundo naqueles dias. Veja bem, isso é Bíblia. Abençoados, parece que não deu muito para o entendimento aí não, porque depois dessa reticência aí, é tipo assim, para não ficar muito grande o versículo, eu dei um corte ali. Mas o mais importante é que vocês entendam isso aí, tá bom? Vamos para a quarta ocorrência. Abençoado, vamos ficar aqui horas e horas falando só de versículos da Bíblia que tem anticristo, hein? Essa mensagem vai ser 5 horas de duração, hein? Vamos para a quarta. E está lá na segunda carta de João, no versículo 7. Diz o texto: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Meus queridos, inclusive essa passagem aí, muitos hoje cristãos do sistema religioso, claro que descontextualizado da Bíblia, eles acham que a pessoa que nega que Jesus veio em carne, essa pessoa tem o espírito do diabo, ela está possuída pelo diabo, né? Segundo ele. Inclusive vocês já viram aí, tem, né, essas igrejas que gostam de entrevistar essas pessoas que supostamente estão endemoniadas, né? Falam, Jesus não veio em carne. O que é isso aí, meus queridos? Antigamente, existia uma seita muito forte dentro lá de Israel, naqueles dias, chamada gnosticismo, que eles negavam que Jesus veio assumir uma forma humana. Eles falavam que Jesus era um espírito, né? Então já havia um combate e acabava que esse gnosticismo era muito forte e muita gente desistia de seguir na caminhada de ser cristão naqueles dias por causa do gnosticismo. Então João está alertando aí ao povo, tá bom? Então, meus queridos, calma que tem mais aí, calma que tem mais, calma que tem mais, calma que tem mais e não tem mais. André, você está dizendo que só tem 4 ocorrências do anticristo na Bíblia e tantos livros que já foram lançados pelo sistema religioso, cada livro com a grossura desse tamanho sobre o anticristo? Só tem essas 4 vezes. Estes são os únicos trechos que a Bíblia trata da palavra anticristo. Para quem achava que a Bíblia fala exaustivamente dessa palavra, porque para quem não sabe disto, né, queridos, acham
que a Bíblia fala muitas vezes anticristo. Então, abençoado, as teorias humanas sobre o anticristo é que são milhares, teorias humanas. Porém, na Bíblia só encontramos 4 ocorrências. Mas nós podemos tirar muita coisa dessas 4 ocorrências importantes para nós, e eu quero destacar aqui com vocês. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês, deixa eu achar aqui, o primeiro ponto está aqui, vou colocar aqui. O primeiro ponto que eu encontrei é esse daí, olha. Isso aí é para desmascarar o cristianismo e suas abobrinhas aí sobre o anticristo. Meu irmão, a Bíblia não fala de uma só pessoa conhecida como o anticristo. E agora? O sistema fala que é uma só. Mas a Bíblia fala de muitos anticristos. Enquanto que o sistema religioso, descontextualizado e provando, nós estamos provando isso, prega que uma pessoa poderosa irá unir o mundo em torno de si. E a Bíblia joga na cara desse sistema e fala que tem muitos anticristos. Muitos, plural, anticristos. Logo, essa teoria cai por terra. Vamos ao segundo ponto que nós podemos tirar desses textos que nós lemos. O segundo ponto é a última hora. No contexto dos anticristos, não se refere ao fim do mundo, porque João disse que a última hora já havia chegado no 1º século. Então, queridos, a questão da última hora não pode ser qualquer última hora. Tem que ser a última hora bíblica. Não pode ser o último minuto da igreja, sei lá das quantas. Tem que ser a última hora bíblica. E a última hora bíblica foram os anos da contemporaneidade de Jesus, os contemporâneos de Jesus, que lá em Mateus capítulo 24, versículo 34, ele disse que seria para esta geração. Então, o que aconteceu entre ali a morte de Jesus, o ministério de Jesus de Nazaré, a sua morte, sua ressurreição, até o ano 70 depois de Cristo, em que a nação escolhida de Israel deu lugar ao Israel espiritual, esses era a última hora bíblica. Quando saiu de cena o templo terreno sendo derrubado e o nascimento do verdadeiro templo que somos nós, seus espíritos perfeitos antes da fundação do mundo para essa glória eterna. Então ali, no ano 70, foi a última hora. O último minuto, o último milésimo, o último centésimo. Estão entendendo, abençoado? Vamos para o terceiro ponto dos 4 versículos que trazem ali informações importantes sobre o anticristo. Os textos que nós lemos na Bíblia onde fala do anticristo, não fala de um anticristo aparecendo em um futuro incerto, indeterminado, solto no tempo e espaço. Inclusive, João falou que já estava vivo naqueles dias. E agora? Meus queridos, estes textos não falam de um anticristo futuro, mas de muitos que já saíram do meio dos cristãos do 1º século. Meus queridos, não deixe ninguém te enganar. Chega de ser enganado. Você está sendo enganado, eu estou mostrando para vocês Bíblia. Bíblia, querido. Vamos ao 4º e último ponto, né? Acho que tem 5, né? Deixa eu ver. São 4 pontos. O 4º e último ponto que nós tiramos desses 4 versículos. Diz ali o texto, né? Por que que são muitos? Tá? O que é o anticristo na Bíblia e por que são muitos? O anticristo é uma pessoa que nega Cristo, é por isso que são muitos. Quantos negaram a Cristo? Muita gente, né? Ou que nega que veio em carne. No caso ali, eu expliquei para vocês antecipadamente da seita do gnosticismo que existia naqueles dias e existe até hoje, tá? Existe muitos gnósticos aí. Meus irmãos, essa é a verdade bíblica. E simples como tem que ser toda a Escritura. A palavra não precisa de fantasia. Eu tenho visto muitas pessoas que seguem a gente aqui no canal da Graça Pura porque têm aprendido, né?
E aqui, abençoado, eu sempre falo para vocês que existe uma liberdade. Né? Uma liberdade. Às vezes a pessoa até às vezes quer um conselho mais íntimo, né? Às vezes me contacta lá, mas eu sempre deixo a pessoa para que ela resolva as suas situações, seus problemas. Porque o mesmo Deus que está na minha mente é o mesmo Deus que está na sua, é o mesmo Deus que está te guiando. Então, abençoado, essas pessoas, elas são livres. Eu não precisei inventar aqui nada de anticristo, não precisei amedrontar as pessoas com o diabo, inferno. Não, porque é na liberdade é que você se encontra, é na liberdade que você se trata, é na liberdade que você se cura. Agora, o contrário disto é totalmente verdadeiro. Porque o perigo das doutrinas humanas sobre o anticristo, como o sistema prega, é que desviam a atenção das pessoas das verdadeiras ameaças contra as verdadeiras doutrinas. Ou seja, por que hoje as pessoas que são submetidas a essas fábulas agem? Por que elas agem assim? Meus queridos, vocês têm visto como elas têm agido. Pessoas sem senso crítico, aceitam qualquer coisa, vivem em sites, em canais de teorias da conspiração, adoram isso. Não conseguem ser bons em nada. São péssimos pais, péssimos filhos, péssimos cidadãos. Não têm coerência. Não reconhece o direito dos outros, não sabe quando acaba o seu e começa o do outro. São pessoas totalmente sem educação. São pessoas que acham que todo mundo é obrigado a engolir esse engodo. Pessoas sem educação. Qualquer coisa que acontece no mundo, fala assim, agora vai. Agora é o anticristo. E ficam desejando o fim do mundo. Mas no contrário, mas na verdade eles pensam ao contrário. Porque hoje, inclusive, eu falei isso numa mensagem rápida aqui do canal, falando que eles têm o culto de vitória, o culto de prosperidade. Como você pode pensar que o mundo vai acabar enquanto você acumula riquezas? Isso aí é uma contradição. Então, ao invés de serem pessoas novas criaturas, de ser luz, de dizer que tudo vai dar certo, que tudo está bem, são incapazes de gestos assim. Olham para os seus próprios umbigos e se tornam pessoas esclerosadas. Hoje, essas pessoas que dependem de doutrinas iguais a estas, enganosas, estão viciadas, é que são os inimigos do verdadeiro evangelho. Estes são os verdadeiros anticristos, que estão aí. E é disso que eles deveriam correr, mas não correm. E o pior, ainda levam seus filhos, suas crianças, para serem doutrinadas erradas. Por isso que em lugares mais pobres desse país, onde tem mais flagelo, onde tem mais pobreza, é onde tem mais igreja. Os filhos dessas pessoas morrem assassinadas todos os dias, como nós vemos nos jornais. Isso é culpa de quê? Culpa dessas doutrinas falsas. Não sabem quem são os verdadeiros inimigos e, na maioria das vezes, o inimigo está lá no altar, está pregando a falsidade. Está com uma embalagem por dentro, mas por dentro é de sepulcro caiado. E foi assim, meu irmão, naqueles dias lá de João, de Jesus de Nazaré, atravessando a era apostólica, e chegou até os dias de hoje. Essa é a verdade. Bom, abençoados, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem em que vimos que a Bíblia não faz parte dessa história desse cristianismo moderno e que, na verdade, isso serve para tirar o foco dos verdadeiros anticristos que têm roubado o seu dinheiro, têm roubado o seu tempo, têm sequestrado sua família, seus bens e, o pior, feito refém a sua mente. E entregando a vocês uma pobreza de alma, corpo e espírito para que vocês se travestam disto aí que eles pregam. Bom, abençoados, chegamos ao final dessa mensagem. Mais uma vez, eu peço a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, correndo, não perca tempo. E se você quiser adquirir tanto o livro como a apostila, me procure aí lá no WhatsApp ou então lá no site que eu passei para vocês. Tá legal, abençoados? Bom, estamos chegando agora ao fim
Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Como eu poderia contar as estrelas do céu, a areia do mar, ou as bênçãos que recebi, se o que eu tenho é bem maior que tudo, é maior que o universo inteiro, sentimento verdadeiro é a verdade, é maior do que a quantidade, bem maior que a profundidade, vai além do infinito teu amor. Como eu poderia contar as estrelas do céu, a areia do mar, ou as bênçãos que recebi, se o que eu tenho é bem maior que tudo, é maior que o universo inteiro, sentimento verdadeiro é a verdade, é maior do que a quantidade, bem maior que a profundidade, vai além do infinito teu amor. Sofreu, morreu, ressuscitou para viver em mim. Sofreu, morreu, ressuscitou para viver em mim. Teu amor é bem maior que tudo que eu possa ter. Preciso de você, sem ti não sei viver. Só a tua graça me basta. Preciso de você, sem ti não sei viver. Só a tua graça me basta. Preciso de você, sem ti não sei viver. Só a tua graça me basta. Sofreu, morreu, ressuscitou para viver em mim. Teu amor é bem maior que tudo que eu possa ter. Preciso de você, sem ti não sei viver. Só a tua graça me basta. Preciso de você, sem ti não sei viver. Só a tua graça me basta. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.